pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos falando sobre dependência, codependência, biologia e relações. Por que eu estou fazendo esse tipo de vídeo? Simples, porque, como vocês sabem, o papai aqui faz backup, procura coisas, faz e acontece, e eu achei recentemente alguns canais que tinham alguns backups meio que inéditos, que eu não tinha do Raccoon. Aí o que aconteceu? Eu vi esses backups, fiz e aconteci, e daí eu pensei, bom, vamos dar uma olhada e vamos baixar, né? Eu tenho depois até liberar um espaço a mais no computador, porque tá complicado a vida aqui. E aí o que acontece? Numa dessas que eu tava vendo, eu vi alguns vídeos sobre relações entre homens e pandorinhas. Do tipo, que sempre rola a frase, o homem é muito menos dependente da pandorinha do que ela é dele. E isso é a mais pura verdade. Só que aí eu comecei a pensar nisso, porque a mente aqui nunca para. Mas eu comecei a pensar de um modo mais abrangente, de um modo tipo geral. Aí eu comecei a anotar um negócio aqui, um negócio ali, e eu vim aqui conversar um pouco isso com vocês. Porque assim, biologicamente falando, eu tô dizendo aqui, eu vou até frisar, biologicamente falando, homem e pandorinha dependem igualmente um do outro. E no quesito de, digamos assim, biologicamente falando, seja por questões de sobrevivência, seja por questões de que duas cabeças pensam melhor do que uma, 4 braços fazem um serviço 2 vezes mais rápido, ou conseguem dividir melhor os serviços, blá blá blá, aquela coisa de sempre. Também se dá pelo fato de que a pandorinha tem a gestação e o homem tem a semente. E aí vai um monte de coisas. E a conclusão que eu cheguei foi essa. Biologicamente falando. Frisando ainda, biologicamente e num ambiente assim, natural, negócio total não civilizacional, homens e pandorinhas são como eu posso dizer, são codependentes, são dependentes um do outro e naturalmente eles dependem igualmente um do outro. Agora, socialmente falando e financeiramente falando, o homem é muito menos dependente de uma pandorinha do que ela é dele. Como o Raccoon fala, uma pandorinha sempre será dependente do cara. Isso tem uma razão. Primariamente, sociedade. A gente já não está mais num ambiente 100% natural. A gente já está quase num ambiente, 100% artificial. As coisas mudaram. Até mesmo os nossos instintos e muitas coisas acabaram sofrendo algumas alterações, apesar de que ainda mantém certas características. Isso é inegável. Mas no social e principalmente econômico, o homem é muito menos dependente da pandorinha. Porque assim, é como o próprio Raccoon explica. O homem desde pequeno, ele é forçado, porque ele não tem uma outra escolha. Ele não tem uma outra escolha a não ser depender de si mesmo, porque a nossa sociedade, como todo mundo sabe, ela não é uma sociedade feita para proteger os homens. Eles só são protegidos quando são crianças. E olhe lá. A nossa sociedade não foi projetada para proteger os homens. A nossa sociedade foi projetada para que os homens protejam a sociedade. A nossa sociedade foi projetada, evoluiu de uma forma que houvesse um mínimo do mínimo de segurança para todos. Mas os homens realmente são só o mínimo porque eles vão sempre tomar a frente. A sociedade, por mais progressista que ela insista ser, ela sempre cobrará a primícia de tudo dos caras, do homem.
ela sempre cobrará que o homem tome a frente, que o homem se desenvolva, que o homem dê algo em troca, que nem aquela frase do Chris Rock: homens só são amados quando oferecem algo. Sendo que, por mim, eu até deveria fazer um vídeo disso futuramente, sobre a sociedade que não ama ninguém. Porque parece que no fim, não importa se você é pandorinha, se você é homem, se você é criança e tal, a sociedade só vai te amar se você der algo em troca. É como uma relação abusiva praticamente. E nessas viagens que eu tenho feito, eu até vi alguns relatos do Reddit e tal, e até dei uma pesquisada fora sobre alguns artigos. Se a gente parar para analisar, e principalmente usar os dados que usam contra a gente, as pandorinhas, elas agregam menos porque elas têm menos. Elas agregam menos porque têm menos. E o pior, elas não são cobradas a isso. Tinha uma coisa que o Raccoon falava que, tipo, no passado, as pandorinhas não tinham escolha a não ser casar. Elas só poderiam estudar e trabalhar se ela tivesse permissão ou do marido ou do pai. Uma coisa que a primícia parece injusto. E de primeira realmente parece. Só que aí você lembra de que o homem também não tinha escolha. Ele deveria prover tanto para a sociedade quanto para a pandorinha no casamento. Ele era assim como a pandorinha era obrigada a casar, o homem também era obrigado a casar. Era uma obrigação, tipo, não era tipo algo tão escancarado, mas era praticamente velado 100% das vezes. O homem era obrigado a casar, obrigado a sustentar e principalmente obrigado em qualquer crise tomar a frente. Ou seja, essa história de que as pandorinhas não tinham escolha é verdade até certo ponto. Porque se elas não tinham escolha, os homens muito menos. Os homens só conseguiam votar porque iam pra guerra. Camila, mas por que você tá falando isso? É para você ver a disparidade que é gerada do tanto de responsabilidade que recai sobre o homem, do tanto de responsabilidade que recai sobre a pandorinha. Tá, vamos coisar aqui, ó. Era difícil pra todo mundo, mas era muito mais pros caras. Não era fácil pras pandorinhas, mas era menos difícil do que se fosse pros caras. Tanto que qualquer pandorinha que experimentou verdadeiramente ao longo da história o sofrimento masculino, ela sempre se pôs contra outras mulheres. As primeiras anti-feminimis, que essas dá pra dizer até que são de verdade, eram normalmente mulheres que elas passaram pelo sofrimento masculino, elas passaram pelo que o homem passava. E quando o feminine veio, elas disseram, não, peraí. Tem até um vídeo aqui no canal, é bem antigo, vou até linkar ele aqui depois, sobre como a pandorinha já de idade ela se posicionava contra e mostrava por que era contra. O homem sempre será obrigado a gerar o capital, a ter que, digamos assim, guardar uma gordura e seria obrigado a gastar essa gordura com os outros. Se não fosse com a pandorinha, ele teria que gastar com a sociedade, de uma forma ou de outra. O homem sempre teria que doar essa gordura, querendo ou não. E por causa disso, ele era muito menos dependente das coisas, porque era praticamente algo que obrigavam a ele. Como a pandorinha não estudava em sua maioria, não trabalhava em sua maioria, ela não tinha como gerar um capital. E se a gente levar para os dias de hoje, mesmo nos dias de hoje, com as informações que eles tentam jogar contra a gente, apesar de que se você fizer o cálculo certinho, você vê o motivo pelo qual os homens recebem mais, seja pelo fato de que eles
na média, trabalham mais, seja porque eles, na média, eles gastam mais horas. Trabalhar mais e gastar mais horas é diferente, tá, gente? Trabalham mais, gastam mais horas, se empenham mais no trabalho e, principalmente, eles têm muito mais zelo pelo seu trabalho. Isso tem até uma pesquisa que fala do porquê homens trabalham muitas vezes até muito mais horas do que pandorinhas. Porque pandorinhas em si preferem trabalhos de meio período. E tipo, elas usam até como desculpa, é porque jornada dupla, a gente cuida do trabalho e depois vai cuidar de casa. Isso não cola, porque a maior parte das pandorinhas hoje que segue a carreira não tá num relacionamento sério, não está num relacionamento conjugal sério. Ou tá solteira ou no máximo tá namorando. E olhe lá, as que trabalham e dizem ter essa dupla jornada, em si, não passam nem 10% da dificuldade que as pandorinhas do passado passaram. Porque não tinha todas as benefícios da tecnologia que os homens deram. Não tinha essas tecnologias tudo aqui. Eu sei porque eu sou como eu já falei muitas vezes aqui, eu fui criado na velha guarda. Eu fui criado aos moldes antigos, eu não dei de cara com a tecnologia tão cedo quanto a maioria da minha geração. Eu aprendi a lavar roupa no tanque, ou lá no tanquinho, assim, raco, 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 raco. Sabe esse barulho? Raco, raco, raco. Eu aprendi a lavar minhas próprias cuecas, aprendi a fazer minha própria comida, mas tudo na dificuldade. Tanto é que meu primeiro arroz que eu fiz queimou. Primeiro arroz que eu fiz na minha vida queimou. E eu só fui ver essas benefícios melhores da tecnologia, como filé de frango, essas coisas, bem depois, bem mesmo. Mas hoje em dia, com babá, com limpadores automáticos, quase tudo hoje em dia é automático. Até mesmo a comida já vem ela já vem meio que pré-pronta, é só do você assa coisa, ou às vezes o pessoal nem quer preparar a comida, já compra ela pronta. Ou seja, essa história de dupla jornada não cola. Não cola. E se levarmos em consideração que a nossa sociedade ainda cobra os homens, a pandorinha ainda é muito mais dependente do cara. Tanto é que a questão da divisão de bens tem todo o sistema é feito para que a pandorinha ganhe o máximo que der na divisão de bens. Porque no fim ela quase não contribuiu com nada na vida do cara. Ela não contribuiu com nada. Não fez merda nenhuma. Então o pessoal então o sistema tem que fazer alguma coisa para ela ganhar alguma coisa. Tanto é que tem até o grupo das pandorinhas que só fica casando para ficar pegando coisa no divórcio, pegar coisa na pensão. Ou seja, ela ainda depende do cara para ter um capital bom. Ela ainda depende do cara para ter um bom capital. Porque por si só a maioria já não tá conseguindo isso. Por um exemplo, vou usar o exemplo do Raccoon. Ele pega de 100 mulheres, de 100 pandorinhas. Vamos lá naquela faixa dos 25% que realmente pode bater de frente com os caras. Aquela faixa que pode realmente bater de frente. São só 1/4 da população pandorinística. E olha que isso é sendo bem gentil. E até uma outra questão. Dessa população, não há garantias nenhuma de que elas não vão preferir o carreirismo até bater de cara na parede. E a maioria não vai aceitar a responsabilidade disso. Porque as pandorinhas, desde pequenas, não são ensinadas a questão de responsabilidade. Elas são ensinadas a questão de que todo mundo deve algo para ela. É disso, é de assada, de cozido, mas nunca é ensinado os quesitos de responsabilidade.
Tanto eu tenho uma frase que eu falo pra mim algumas vezes que é: Pandorinhas só vão aprender sobre responsabilidade dos seus atos no dia em que baterem de cara na parede. Fora isso, elas vão tentar se evadir o máximo possível. Só que tem um problema, não dá pra fugir das responsabilidades, uma hora ou outra elas vêm até você. Por isso que, como eu falei lá, só 1/4, sendo bem generoso, consegue bater de frente com o cara e gerar uma renda tão coisa quanto um cara médio. E os outros 75%? Não consegue. Então fica praticamente... Elas não dão quase nada e elas dependem muito mais do cara. Sendo que o cara é forçado desde pequeno a ter que depender só de si mesmo. A ter que gerar só pra si, porque ninguém vai querer. E ainda vai ser obrigado a dar o pouco que tem pros outros. Porque aqui no Brasil tudo é o olho da cara. Apesar de que em alguns outros países a situação é bem pior. Bem pior. Por isso que eu digo, biologicamente falando, homens e pandorinhas são igualmente dependentes um do outro, biologicamente funcionando. Não é só mas o homem caça, coisa e tal. Mas se não tiver a pandorinha para ter o cuidado das crianças, o cuidado do ambiente doméstico e tal, não adianta muita coisa. Assim como o contrário também é válido. Sem o cara, ela não tem muitas vezes como se proteger, como proteger a prole e tal. Não tem como proteger a prole e tal. Por isso que, biologicamente falando, eles são codependentes, dependem um do outro igualmente. Agora, socialmente e economicamente falando, homens dependem muito menos das pandorinhas do que necessariamente falando, elas dependem da gente. Elas dependem muito mais do homem do que o homem dependeria delas. Numa sociedade que elas mesmas impulsionaram. Porque essa sociedade impulsionou o homem a, mesmo que sendo um manginão, ter que se esforçar para sobreviver. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!